E aí, assim que eu terminar, eu ainda posto ainda hoje para vocês, tá bom? Bora embora. Sem perder tempo. Então, quando a gente trabalha com sistema de medidas, a novidade do edital da CEMEC de 2019, medidas de temperatura. Liga o microfone, gente. A gente vai começar por ele, porque os outros vocês têm ciência. E vai só relembrar. Mas quando você trabalha com medida de temperatura em provas de matemática, o que a banca vai cobrar de vocês é somente as conversões. Quem são as 3 escalas termométricas que medem temperatura no planeta, no mundo todo? A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Kelvin ela é chamada de escala absoluta. Ela é a escala padrão. Quando você está estudando esse assunto na química e na física, todos os cálculos padrão universais, a temperatura tem que estar em Kelvin. Tem que estar na escala Kelvin. Ela é a escala padrão, ou também chamada escala absoluta. Então, 3 escalas no mundo que medem temperatura, que são reconhecidas. A escala Celsius, que eu vou simbolizar assim, ó, Czão, com essa bolinha aqui do lado. A escala Fahrenheit. Professor. Aparecendo não, professor. Oi? Não está Aparecendo não. Tá aparecendo para vocês o slide? Agora sim. Show. Escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Bolinha e um casão. Essas são as 3 escalas mundiais. Aqui no Brasil, a gente costuma medir a temperatura em Celsius. Ah, hoje está fazendo 39 graus. Mas são graus Celsius. Na região ali dos Estados Unidos, Canadá, eles já utilizam lá Fahrenheit, né? E na Europa, a escala padrão, que é a escala dos cientistas, que é a escala Kelvin. E toda vez que se monta uma escala desse jeito, se adota como ponto de referência a fusão e a ebulição da água. Para se montar a escala Celsius, ele tem como referência o ponto de gelo da água e o ponto de fervura da água. Eu acho que vocês lembram disso aqui, mas eu vou perguntar e me respondam. Qual o ponto, qual a temperatura que a água congela? A água congela a que temperatura na escala Celsius? 0 graus. 0 graus. Desative o microfone, gente. Tem cachorro latindo aí. 0 graus. E a água ferve a que temperatura, gente? Qual o ponto de fervura da água? Ou de ebulição? 100 graus. Meus amores, para você montar a escala Celsius, os 2 pontos de referência é 0 e 100. A escala Celsius ela é dividida em 100 pedaços. Aí você tem uma referência de escala. Já a Fahrenheit também usa os mesmos pontos de referência. A fusão, que é o ponto de gelo, e o ponto de fervura da água. Só que na escala Fahrenheit, o gelo congela a 32 e ele ferve a 212. Lá os valores são diferentes. Lá é 32 e 212. E a escala Kelvin, o ponto de gelo é 273. E o de fervura, 373.
Esses são os pontos chamados pontos de gelo ou de fusão e o ponto de ebulição da água para cada escala. Quando eu digo para vocês assim, se eu falar assim para vocês, a água congela a 0 graus Celsius. Tá certa essa informação. Mas se eu falar para vocês, a água congela a 32 graus Fahrenheit. Tá certo também. É porque na escala Fahrenheit, o ponto de gelo é 32. Se chegar outra pessoa e falar assim, a água congela a 273 Kelvin. Tá certo? Porque depende da escala que você utiliza. Então, fica gravada essas informações. E todas essas 3 escalas são usadas. Aí eu coloco como observação para ti, ó. A escala absoluta, também chamada de escala padrão, é a escala Kelvin. Eu estou te dando essa informação porque se o fresco que for fazer a prova quiser colocar isso, está dentro do conteúdo. Mas o que é que eu preciso que você leve para uma prova de concurso? É como transformar. É a conversão. Como é que eu faço para transformar, Fernando? Uma temperatura que está em Celsius, por exemplo, na escala Fahrenheit. Como é que eu faço para transformar, por exemplo, uma temperatura que está na escala Kelvin para a escala Celsius? Então, para isso, existem 2 relações matemáticas que eu quero que vocês levem. Primeiro, é como transformar de Celsius para a escala Fahrenheit. E vice-versa. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Como é que eu faço para fazer essa conversão? Anota aí, gente. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Esta formulazinha permite você converter de uma escala para outra, quando eu relaciono essas duas. Fernando, pois me dá um exemplo para eu poder entender isso melhor? Com certeza, vou te dar um exemplo. Presta bem atenção. Imagine que eu compre um termômetro para medir temperatura. Imaginar que um determinado dia o meu filho está febril, aí eu pego o termômetro. Só que o termômetro que eu comprei, olha só, gente, o termômetro que eu comprei, ele está medido na escala Fahrenheit. Nossos termômetros aqui no Brasil, escala Celsius. Mas vamos supor que o termômetro que eu comprei, ele está graduado na escala Fahrenheit. E eu peguei o termômetro e botei aqui no meu menino e deixei lá o tempo lá, certo? Deixei lá um tempinho. Quando eu tirei o termômetro, que eu olhei, a temperatura do meu filho estava marcando a temperatura corporal do meu filho, marcava 104 graus Fahrenheit. Olha a história que eu estou te contando. Eu coloquei o termômetro aqui no meu menino para saber se ele estava ou não com febre. Só que o termômetro, a escala que ele usa é a escala Fahrenheit. E eu botei embaixo do braço dele. Depois de um certo tempo, quando eu tiro, o termômetro estava marcando 104 graus Fahrenheit. Pergunto para vocês, gente. O meu menino está ou não está com febre? Não dá para saber, porque eu não tenho costume de usar a escala Fahrenheit. O meu costume aqui no Brasil, eu utilizo a escala Celsius.
Então, o que é que eu tenho que fazer? Opa, vou lá no vídeo do Fernando, daquela aula, que lá tem uma fórmula. Não, eu anotei aqui no caderno. O Fernando me deu uma fórmula, eu vou converter essa temperatura. Aí eu vou ter certeza ou não se ele está com febre. Então, o que é que eu faço? Olha a formulazinha aí. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. A temperatura do termômetro marca 104 graus Fahrenheit. Esse número 104 vai ser colocado no lugar de quem nessa fórmula, gente? Do C ou do F? Do F, porque lá está em Fahrenheit. Então, você vai pegar 104 e vai substituir aqui, ó, no lugarzinho do F. Corre para o abraço, bora ser feliz. C sobre 5 é 104 menos 32 dividido por 9. C sobre 5 é igual. Quanto é 104 menos 32? Rapidão. Dá 2,72 dividido por 9. C sobre 5 é igual. Olha, gente, olha que coisa linda. 72 dividido por 9 dá 8 sobre 1. Aí você faz meio pelos extremos. C vezes 1 dá C. 5 vezes 8 dá 40. Opa! Então, aquele termômetro que está marcando 104 graus Fahrenheit, aquela temperatura em Celsius vale 40 graus. Agora sim, eu sou capaz de dizer se o meu filho está ou não com febre. Está sim, né, gente? 40 graus é febre. É mais ou menos essa situação que cai na prova de vocês. Ele cria um contexto, uma historinha, e você precisa fazer o quê? As conversões. Então, se você quer transformar de Celsius para Fahrenheit ou o contrário, joga nessa relação. Vamos ver outro exemplo. Outro exemplo. Se eu colocasse assim para vocês. Uma temperatura de 55 graus Celsius. Vale quanto na escala Fahrenheit? Você pegar um termômetro que está marcando 55 graus Celsius. Essa temperatura na escala Fahrenheit vale quanto? Olha a formulazinha. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Esse 55, meus amores, eu vou colocar no lugar de quem nessa nossa relação? Do C ou do F? Me responda aí. Do C. Do C. Joga 55 aqui, ó. 55 sobre 5. F menos 32 sobre 9. 55 dividido por 5 dá 11 sobre 1. Aí você faz meio pelos extremos. 1 multiplicado por F dá F. 1 multiplicado por 32 dá 32. 9 multiplicado por 11, 99. Esse menos vai passar para lá mais. Então fica 99 mais 32. 9 com 2 dá 11, vai 1. 10 com 3 dá 13. Então 55 graus na escala Fahrenheit significa a mesma coisa de 131 graus F. Ok? Beleza? Então, essa primeira relação matemática tem que guardar. Segura essa danada aí. Que é de Celsius para Fahrenheit.
Show. E quando a conversão é feita da escala Celsius para a escala Kelvin? Qual a relação matemática entre Celsius e Kelvin, entre Kelvin e Celsius? É a mais fácil que tem de todas elas. Não tem segredo, ó. A formulazinha é essa. K é igual a C mais 273. Bem chuta para vocês, tá? Quando você relacionar a escala Celsius com a Kelvin, essa é a fórmula. Quer um exemplo? Agora, ó. A temperatura ambiente em Teresina, nesse nosso inverno aí, nosso verão chuvoso, é em média 27 graus. Quanto vale a temperatura ambiente de Teresina na escala Kelvin? Cinco horas da tarde, aqui em Teresina, a temperatura é 27 graus Celsius, a temperatura média. Se eu quiser transformar essa temperatura em Kelvin, qual é o valor? Olha a fórmula para vocês aí, gente. K é igual a C. Quem é o C? 27. Mais 273. Morreu Maria Preá. Dá 300 Kelvin. 27 graus Celsius equivale a uma temperatura de 300 Kelvin. Então, se você chegar lá na Europa, na Suécia, desceu do avião, olhou lá naqueles painéis eletrônicos, aí fala assim, temperatura de 300 Kelvin. Aí você já sabe que é a mesma coisa de 27 graus Celsius. Basta essas duas aí, gente, para a prova. Não precisa ir mais adiante, não. Já é difícil ter que aprender fórmula, não é isso? Porque tem mais. Mas essas duas já te salvam para fazer tudo que tu quiser na questão. Essa danada aqui... Seria tão fácil se o mundo todo usasse só uma. Oi? Seria tão fácil se o mundo todo usasse só uma. Pois não é? Mas eu vou te dizer uma coisa aqui, só te de informação. Essas escalas são usadas nos experimentos, né? Então, como tinham várias... Ainda tinha uma quarta escala, só nível de curiosidade, que era a escala chamada escala Remy, que era de um cientista que criou essa escala aí. Só que ela está em desuso, ninguém considera mais ela. Então, só essas três aí. É como, por exemplo, comprimento, né? Tem metro, tem quilômetro, tem hectômetro, tem légua, tem polegadas. Aí você escolhe um padrão para poder transformar, que é o metro. E acontece também com as escalas. Agora preste atenção. Eu vou fazer a primeira questão do nosso material hoje. Só com essas duas relações. Tá bom? Vocês estão com o material aí? Abre. Mas aqui está aqui a questão para vocês. Aí a nossa primeira questão hoje, da nossa provinha. Da nossa lista de exercícios. Transformando 25 graus Celsius, olha só, gente, para a unidade, ó, 25 graus Celsius, para a escala Fahrenheit. E em seguida, convertendo 25 graus Celsius para a escala Kelvin. Quais as temperaturas registradas nas respectivas escalas? Primeiro, tu vai pegar esse 25 graus Celsius e vai transformar para Fahrenheit. A fórmula C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Substitui esse 25 ali, aqui em cima, no lugar do Czinho. 25 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Meus amores, aqui tá fácil, sabe por quê? Porque de propósito ele colocou 25 aí, tá?
ele colocou 25 de propósito. Para você fazer o quê? Simplificar. Quanto é 25 dividido por 5? Dá 5 e aqui dá 1. Morreu. Meio pelos extremos. 1 vezes F dá F. 1 vezes 32, 32. 9 vezes 5 dá 45. F é 45 mais 32. Porque esse menos joga para lá mais. Mata danada, 77. Você está fazendo prova de concurso, gente. Se você está fazendo prova de concurso, tem questão de matemática que não precisa você terminar, não. Porque você está fazendo o cálculo aqui e olhando para as alternativas. Ó. Aqui é 50 Fahrenheit. Aqui é 88 Fahrenheit. Aqui é 36 Fahrenheit. Já eliminei 3 alternativas. Eu já tenho a minha resposta, letra C. E eu nem preciso passar para Kelvin, porque eu já sei que a resposta está ali. Essas estratégias têm que ser usadas por vocês para ganhar tempo. Mas faz aí, Fernando, transforma para Kelvin. Claro que sim, ó. 25 graus para Kelvin. Desce o braço. K é C mais 273. 25 mais 273. Vai dar 298 Kelvin. Confirma? Letra C, o nosso gabarito. Show de bola? Show? Treina. Se você treina, você chega na tua resposta. Não vai ter nenhum tipo de problema com uma questão dessa. Mas se você, na hora, não conseguir a relação, não lembrar da fórmula, já era. Olha essa daí. Diz assim, vocês estão com ela aí, né? Comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que, enquanto na primeira escala a temperatura de ebulição da água é 100, e na segunda escala a temperatura para o estado gasoso é 212, eu falei isso para vocês no começo da aula, não é isso? Na escala Celsius, ó, o ponto de fervura é 100, o ponto de fervura na Fahrenheit é 212. Foi colocado isso para vocês aí. E na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 e na Fahrenheit é 32. Esse desenho está aí no materialzinho de vocês, tá bom? Observe o gráfico e assinale a alternativa com a temperatura que pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Ele quer saber qual dessas temperaturas é marcada com o mesmo valor nas duas escalas. Ou seja, por exemplo, se bem aqui for 20, aqui também vai ser 20. Se aqui for 80, aqui também vai ser 80. Qual é a temperatura que tem o mesmo valor numérico nas duas escalas? Aí eu vou ensinar um jeitinho para fazer essa questão aí, certo? Eu vou até ampliar para você ver isso melhor. Aqui é 0 e aqui é 100. E na Fahrenheit, aqui é 32 e aqui é 212. Quando aqui marcar X, aqui também tem que marcar X. Eu até deixou no esquema para vocês aí, ó. X, X. Qual é o valor desse X? Cara, é só usar a fórmula. Celsius, Fahrenheit. Qual é a fórmulazinha de conversão? C sobre 5
F menos 32 sobre 9. Por que que eu uso essa fórmula, Fernando? Porque a questão foi bem clara. Celsius, Fahrenheit. Aí é só correr para o abraço. Quem eu coloco no lugar de C? O X. Quem que eu coloco no lugar do F? X também. Aí você faz aquela brincadeirinha, ó, meio pelos extremos. Devagar. 9 vezes x. 9x. 5 vezes x. 5x. 5 vezes 32. 160. Tem que multiplicar o 5 pelo x e o 5 pelo 32. Propriedade o quê? Distributiva. 9x. Passa o 5x para cá, vem menos 5x, igual a menos 160. Quanto é 9x menos 5x? 4x, igual a menos 160. O 4 está multiplicando, passa dividindo. X é menos 160 dividido por 4. X é menos quem? 160 por 4 dá 40. Então, quando na escala Celsius marcar menos 40, na escala Fahrenheit também marca menos 40. Então, gabarito, letra D de dado. Ok? Vou aguardar o feedback de vocês. Professor, Oi, meu amor. tem uma dúvida. Nessa questão 2 aqui, no caso, o grau de graus Celsius e Fahrenheit sempre vai ser negativo? Tu está falando a resposta que eu achei? Isso. Não, não é sempre negativo, não. Nessa situação aqui, a resposta deu negativa. Certo? Para essa pergunta que ele fez, certo? Especificamente, ele quer saber quando é que as duas escalas o valor vai ser o mesmo, deu negativo. Mas não é sempre, não. Pode dar positivo, mas aí tem que ser uma outra pergunta. Não é sempre, tá? Aí no Não é caso, sempre que é negativo. Só nessa situação aí. sim. Aí no caso aqui nessas escalas, não tem essa questão de ser, como é que eu posso dizer, negativo, Ah, positivo. tem sim. Abaixo, a gente fala abaixo de zero. Lembra que você fala assim, hoje no Rio Grande do Sul fez 7 graus abaixo de zero, né? 7 graus negativos, que a gente chama. É porque são temperaturas abaixo do valor zero. São temperaturas negativas, né? Bem friozaço mesmo. Então, quando você tem como referência o zero, e alguém fala que a temperatura está abaixo de zero, é que está lá para baixo, abaixo desse valor. Mas tem sim. Tem temperaturas negativas. É Pode porque acontecer. eu fiquei na dúvida, como você falou em Fahrenheit, aí eu não estava conseguindo entender muito bem, mas agora eu entendi. Aqui, nessa questão aqui, nessa, a temperatura aqui na escala Celsius tem o mesmo valor do que a escala Fahrenheit, é menos 40. Se eu disser para vocês assim, está fazendo menos 40 graus Celsius, e alguém falar está fazendo menos 40 graus Fahrenheit, essas duas temperaturas se equivalem. É a única temperatura que se equivale nas duas escalas. Quando aqui marcar menos 40, lá também marca menos 40. Entendi, professor, obrigada. Beleza, minha querida? Deixa eu ver se tem outra.
Tem mais não, só por essas duas. Você não sabe o tanto que é difícil encontrar questões de escalas para matemática. Sabe por quê? Porque as escalas a gente vê em física, tá? Apesar de ser um assunto matemático com cálculos, mas escalas termométricas a gente vê na física e não na matemática. A NUCEP inventou isso em 2019 no editalzinho de vocês. Tem muita gente perguntando assim: ah, Fernando, vai ter concurso para pedagogo? Que não sei quem disse que não. Aí hoje eu participo de vários grupos de SEMEC e uma pessoa colocou lá uma reportagem de um site chamado Direção Concursos. Não sei nem o que é isso, certo? E aí tem uma reportagem no Instagram do CPM onde o Noga falou que vai ter concurso para ciclo 1, certo? Para os professores que trabalham no ciclo 1. Então a gente vai ter sim, tá? Só se ele mudar. Porque o que ele falou, bem claro, foi isso. Vamos lá. Aí a gente vai trabalhar o convencional, que vocês conhecem bem. É para dar uma pincelada boa aqui. Que é medidas de comprimento versus medidas de área. São muito importantes esses dois, porque você geralmente trabalha comprimento nos perímetros e trabalha a área nas superfícies de figuras planas. A unidade padrão do comprimento é o metro. A unidade padrão da área é o metro quadrado. E aqui, meus amores, quando você trabalhar com comprimento, lembrar que a minha referência é o metro. E que acima dele tem 3 unidades bem maiores que ele. O quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E que abaixo dele tem quem? O decímetro, o centímetro e o milímetro. São as unidades o quê? Abaixo do metro. E aqui, o que ainda gera muita dificuldade na hora são as chamadas conversões. Mas cada pulo desse, cada casinha dessa, vale 10. Toda vez que você trabalhar com comprimento, lembra que a relação de uma unidade imediatamente abaixo dela é sempre de 10. 1 metro, dentro dele tem 10 decímetros. Dentro de 1 decímetro tem 10 centímetros. E assim por diante. Qualquer conversão feita nesse sentido, da maior para a menor, você sempre vai o quê? Deslocar a vírgula para direita, nesse sentido aí. Mas qualquer deslocamento assim, ó, qualquer conversão nesse sentido, desloca a vírgula do número para a esquerda. Então, se eu tenho 8,751 hectômetros, e quero que você converta para metro. É só você levar do esqueminha de conversão. Eu estou no hectômetro, aqui, ó, bem aqui. E quero ir para o metro, bem aqui, ó. Do hectômetro para chegar nesse metro, eu vou dar 2 saltos. 1, 2. Do hectômetro para chegar no metro. Vamos lá? 1, 2. Então, eu vou deslocar a vírgula 2 casas. 1, 2. Vai ficar bem aqui. 875,1. Como eu dei 2 saltos, e foi para o quê? Para a minha direita, a vírgula acompanha esse sentido. Então, fica 875,1. Mas se eu colocasse para vocês assim, 10.001,2 milímetros. E quero que você transforme isso para metro.
Você vai olhar, ó, eu estou no milímetro aqui, ó, e quero chegar no metro. Então, vou voltar para a esquerda. 1, 2, 3. Dou 3 saltos. Então, a vírgula desloca 3 casas. 1, 2, 3. Para ver aqui. 10.001,2 metros. Não tem segredo, eu tenho certeza absoluta que vocês sabem manusear essas conversões. Isso quando eu trabalho com comprimento. Quando eu trabalho com a superfície, que é a área, o esquema é muito parecido. Só que agora eu tenho como referência o metro quadrado. Aí aqui tem o quilômetro quadrado, o hectômetro quadrado e o decâmetro quadrado. Decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. A forma de deslocar a vírgula é a mesma. Para cá, direita, a vírgula. Se eu voltar, vírgula vem para a esquerda. A única diferença dessa conversão para essa é porque aqui é quadrado. Cada salto que eu dou, a vírgula anda 2 casas. 8,1 metros quadrados. Vai daqui até o centímetro quadrado. Eu estou no metro e quero chegar no centímetro. Um salto, 2 saltos. Como foram 2 saltos, a vírgula vai andar 4 casas. Cada salto, a vírgula anda 2 casas. Cada salto, a vírgula anda 2 casas. Como foram 2 saltos, a vírgula vai andar 4 casas. Então, você desloca a vírgula 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. Fica 81.000 centímetros quadrados. Cada salto, a vírgula desloca 2 casas decimais. Não esquece disso. Show de bola? Tranquilidade? Comprimento com área. E a gente não pode nunca, em se tratando de banca no CEP, certo? Deixar de falar do hectare. Não pode deixar de falar nesse cara. Porque a NUCEP é apaixonada por essa unidade agrária aí. O hectare é uma medida agrária. Ela serve para medir a área, a superfície de grandes extensões de terra. Sendo que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Dentro de 1 hectare, você tem 10.000 metros quadrados. A NUCEP quase sempre, gente, nas questões que envolvem hectare, ela fornece essa relação. Ela não deixa passar. Ela te dá ela. Show? Belezinha? Ó, por exemplo, eu tenho um terreno, olha só a situação. Um terreno de 200 metros de frente por 100 metros de lateral. E eu coloquei esse meu terreno para vender. O hectare de terra custa R$ 8.000.
o hectare de terra custa R$ 8.000. Mas se você pagar à vista para mim, eu te dou 15% de desconto. Quanto custa o preço desse terreno? Se alguém compra ele à vista de mim? O terreno tem 200 por 100. E o hectare de terra custa R$ 8.000. Se você pagar à vista, eu te dou 15% de desconto. Esse terreno vai sair quanto para mim? Cheguei aqui, a Josélia falou, Ferro, não quero comprar. Rapaz, esse preço está bacana para mim. Bora comprar, gostei do teu terreno. Vou pagar para ti à vista. Aí eu digo assim, Josélia, se tu pagar à vista, tu ganha 15% de desconto. E aí? Quanto é que vai sair esse terreno? Cara, é simples. Você vai fazer o quê? Calcular a área do terreno. A área desse terreno é o quê, senhores? Base vezes a altura. Pronto. 200 vezes 100 dá 20.000. 20.000 metros quadrados. 20.000 metros quadrados. Vale quantos hectares de terra? Me responde aí rapidão. 20.000 metros quadrados equivale a quantos hectares de terra? Lembra que dentro de 1 hectare tem o que, gente? 10.000 metros quadrados. Esse terreno da questão é 20.000 metros quadrados. Quantos hectares tem ele? Me responde aí. 2. Se 1 hectare é 10.000, 20.000 são 2 hectares. Aqui é 2 hectares de terra. Só que o preço do hectare, né, 8.000, como o terreno tem 2 hectares, ele custa o quê, gente? 16.000. Só que a Josélia chegou e pagou ele à vista para mim. Aí eu dei para ela quantos por cento de desconto? 15%. Quanto é 15% vezes 16.000? 2 zerinhos com 2 zerinhos. 15 vezes 160. Alguém me dá essa resposta? 15 multiplicado por 16. Opa. 30 vão 3. 6 com 3, 9. 5, 1. 14, 1. 24. 240. 2.400 foi o desconto do terreno. Se ele era 16.000 e eu dei um desconto de 2.400 para a Josélia, ela pagou quanto no terreno? 13.600. Então eu vendi para a Josélia o terreno a R$ 13.600. Certo, meus amores? Guarda essa informação e leva até o dia da tua prova. Não esquece de estudar dentro de medidas de superfície o hectare. Tá? A NUCEP gosta desse cara aí. Show de bola? Beleza? Beleza. Estamos terminando. A gente vai já para as questões. Não dá para a gente deixar de falar essa teoria que ela é importante. Principalmente em relação a alguns pontos dentro desse conteúdo que você tem que levar. Volume. Quem é concurseiro de SEMEC sabe que esse aqui é um dos carros-chefes da NUCEP. O volume. E a capacidade se relaciona com ele.
Porque qual a unidade principal do volume? Metro cúbico. E a da capacidade? Litros. O volume é do sólido. Olha, ó. Eu posso calcular o volume do meu celular. Eu posso calcular o volume do meu copo. Agora, o que cabe dentro do meu copo é a capacidade. Dá para você descobrir o que cabe aqui dentro, sabendo o volume? Dá. Então, quando você trabalhar com volume, o esquema é o mesmo. Metro cúbico acima, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Abaixo, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Qual a diferença desse cara para as outras? Cada salto que você dá aqui é 1000. Cada salto que você dá, a vírgula anda 3 casas. Cada salto, vírgula, desloca 3 casas decimais. Do resto, o esquema é sempre o mesmo. Nesse sentido, vírgula anda para a direita. Voltando, vírgula para a esquerda. Fernando, me ajeita um exemplo rapidão aí, só para poder não esquecer disso. Eu coloco para vocês 0,0000834 decâmetros cúbicos e peço para tu transformar isso aqui em decímetro cúbico. Opa! Onde é que está o decâmetro, meninos? Aqui, ó. Voando 3 casas. Como foram 2 saltos, a vírgula vai andar 6 casas. Então começa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 834. Ah, tá clareando. Estou relembrando isso. Ou eu nunca esqueci disso. Estou só reforçando. Como foram 2 saltos e é cúbico, cada salto a vírgula anda 3 casas. 2 saltos, 6 casas. Nesse sentido, para a direita. Of course? Show de bola? E quando você trabalhar com capacidade, olha só que coisa linda. Litro, quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro, mililitro. Cada casa, a relação aqui é de 10. Direita, vírgula, volta, esquerda. Aí fica mais suave, porque é 10, 10, 10, 10. Cada salto é só uma casa que a vírgula desloca. Parecido com o método, lá no começo. Agora, o que é mais importante para você aqui, nesse pedaço da aula, em se tratando de NUCEP, é quando ela joga questões envolvendo as duas medidas, o volume com a capacidade. E, meus amores, nunca esquecer dessa relação. Essa aqui é a principal. Não tem só ela, mas é a principal. Dentro de 1 metro cúbico, cabem 1000 litros de qualquer substância. Dentro de 1 metro cúbico, cabem 1000 litros. Não esquece disso, pelo amor de Deus. E 1 centímetro cúbico, dentro dele,
1 ml. Esses dois são importantíssimos. Só tem esses dois, Fernando? Não. 1 decâmetro cúbico equivale a 1 litro. Fernando, se não der para mim aprender os 3, qual mais cobrado pelas bancas de concurso? A primeira. Essa aí não esqueça, não. Dentro de 1 metro cúbico, cabem 1.000 litros. Show de bola? Belezinha? Vamos treinar questões? Vamos lá. Vamos ver algumas questões relacionadas a isso que nós fizemos agora. No material de vocês que eu mandei, meus alunos, você vai lá na questão de número 7, tá? 7. Marca a questão 7 e bora fazer ela. Bora viajar aqui na batatinha. Lembrando vocês estão acompanhando, tá? Vocês estão acompanhando e vocês viram que a comissão do concurso da SEMEC foi montada. Eu vou dar uma pausa bem aqui na gravação, tá? Para não ter que aparecer isso. Em um evento, será servido refresco de diferentes sabores para os convidados. Para prepará-los, serão misturados 320 litros de água com 120 litros de concentrado de fruta. Considerando que os refrescos serão disponibilizados para os convidados em copos descartáveis de 250 ml e que cada convidado será servido apenas uma vez, qual o número mínimo de copos para servir todo o suco? Cara, como é que o cara vai preparar esse suco? 320 litros de água com 120 litros de concentrado de fruta. Junta tudo isso. Vai dar quanto? 440 litros de suco. Os copinhos são de 250 ml. Aí é a hora de você perceber que, mesmo sendo capacidade, são unidades diferentes. Qualquer operação matemática que eu faça aqui, a unidade tem que ser a mesma. Soma, subtração, multiplicação e tudo tem que estar na mesma unidade. Então, o que você faz? Você tem duas saídas. Ou deixa tudo isso aqui em ml, ou deixa tudo em litros. Você escolhe o caminho. 440 litros. Se eu quero chegar no ml, como é que eu faço? Lembra que você tem litro, decilitro, centilitro, mililitro. E aqui é tão comum, você já sabe disso, que dentro de 1 litro cabem 1.000 ml. Então aqui vai dar quanto, gente? Vezes 1.000, dá 440.000 ml. Aí você vai pegar tudo isso aí e vai dividir nos copinhos de 250. Vai dar quantos copinhos? Corre para o abraço, bora ser feliz, cara. Faz essa conta aí. Vai dar quanto? Ei, zero. Vai-te embora com zero. Posso fazer isso. Fica 44.000 por 25. É só dividir, gente. Devagarinho, com calma, sem nenhuma vexame. 44 por 25 vai dar 1. 1 vezes 25 dá 25. Para chegar em 44. Deixa eu ver. 25, 25, 45, 19. Baixa o zero. 190 por 25 dá 7. 7 vezes 25 dá 175. Dá 190. 15. Baixa o outro zero. 150 por 25 dá 6. 6 vezes 25, 150. Para 150 nada. Baixa o zero.
coloca o zero. Então vão ser 1.760 copos. A resposta é a letra D de dado, sem medinho de ser feliz. Beleza? Adivinha de onde é essa questão? No CEP. E de qual concurso? SEMEC. Então, certeza que vai ter questão de conversão para vocês na prova. Não tenho nem dúvidas. Na metade do século passado, uma polegada foi definida e passou a ser internacionalmente aceita como 25,4 mililitros. A polegada, ela vale 25,4 milímetros. Logo, se o menor segmento que une duas retas mede 200 polegadas, qual o comprimento em hectômetros da distância entre elas? Cara, massa. A questão é só conversão, meus amores. Uma polegada vale 25,4 milímetros. Rapidão, me ajuda. 200 polegadas vale quantos milímetros? Dá para descobrir, não dá? É só multiplicar. 25,4 vezes 200. Rapidão. 8. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 4 mais 1, 5. 0, 0. Fica 5.080 milímetros. Se ele perguntasse o valor disso em milímetros, a resposta seria essa. Mas ele quer em hectômetro. Então vamos lembrar da escadinha. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ó, 5.080 milímetros. Está aqui ele. Vamos transformar isso para quê? Para hectômetro. Vamos aqui dar os saltos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa vírgula que está bem aqui, volta quantas casas? Para a esquerda? 5 casas. Desloca esse negócio aí para mim, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Olha bem aqui, ó. Aí você preenche com 0 e com 0. Vai ficar 0,0508 hectômetros. Corre para abraço, bora ser feliz. Gabarito, letra da quem, gente? Letra C. De onde é essa questão, Fernandão? Faz tempo que eu não vejo uma questão como essa. No CEP. De qual concurso, Fernando? SEMEC. Então, é um potencial conteúdo para se cair numa prova de SEMEC. Show de bola? Vamos para outra. Aqui. Isso aqui também é da NUCEP. Só que ela não está aqui a questão toda, tá? Por que você não colocou a questão toda, Fernando? Porque na questão toda dessa prova, tinha outros assuntos aqui que não nos diz interesse. Então, eu peguei só um item da questão de um concurso da NUCEP. Que é justamente o que eu preciso para poder fazer, porque está dentro do conteúdo que nós estamos vendo aqui. Presta bem atenção. Julgue as afirmações seguintes. Suponha que o caminhão do Corpo de Bombeiros
comporta 1.800 litros de água. Está aqui o caminhão do Corpo de Bombeiros. 1.800 litros de água. Uma piscina completamente cheia, que tem o formato de um paralelepípedo reto retângulo. Meus amores, toda vez que você falar em paralelepípedo reto retângulo, você lembra de o quê? De uma piscina, de uma caixa de sapato. Tá aqui, ó. Isso aqui é o formato de um paralelepípedo, ó. O paralelepípedo tem um comprimento, tem uma largura e tem uma altura. Imagina você numa piscina, comprimento da piscina, largura da piscina e a altura da piscina, que é a sua profundidade. Então é mais ou menos assim um desenho de um paralelepípedo retângulo. Olha aqui para vocês. Comprimento dele, 2,3 metros. A largura desse cara, 1,5 metros. E essa altura, 60 centímetros. E a NUCEP disse assim: dentro desta piscina tem água suficiente para abastecer o caminhão do Corpo de Bombeiros? Certo ou errado? Aí você vai lembrar disso aqui, ó, de calcular o volume dessa piscina. Como é que eu calculo o volume de um sólido? Pega o seu comprimento, multiplica pela largura, multiplica por sua altura. É só multiplicar as 3 dimensões dele. Mas aí você está ligado, porque aqui está em metros, aqui está em metros, só que essa daqui está em centímetros. Não pode. Tudo tem que estar em metros. Você vai pegar 60 centímetros e vai dividir por 100. Porque dentro de 1 metro tem 6 centímetros. É só voltar 2 casinhas, dá 0,6 metros. Então você vai fazer o quê? Pegar 2,3, multiplicar por 1,5, multiplicar por 0,6. Não bote 60 aí, você vai errar. Gente, quando você descer o braço e multiplicar tudo isso aí, você vai encontrar 2,07 metros cúbicos, porque é o volume da piscina. Só que eu não quero saber esse volume, eu quero saber quanto de água cabe dentro. Eu acabei de falar para vocês que dentro de 1 metro cúbico cabem 1.000 litros. Não esquece disso. Dentro de 1 metro cúbico cabem 1.000 litros. É só multiplicar por 1.000. Anda com essa vírgula 3 casas para a direita. 1, 2, 3. A 2.070 litros. Então, dentro dessa piscina aqui, gente, eu posso colocar 2.070 litros de água. A água que eu coloco dentro dessa piscina dá para abastecer o caminhão do Corpo de Bombeiros? Dá. 2.070 litros aqui dentro. Dá para encher o caminhão? Dá, de sobra. Então, isso aqui está certinho, essa afirmativa. Ela é uma afirmativa verdadeira. Show de bola? Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta para ela? Pode ficar à vontade. Vou dar 10 segundinhos aí para vocês conversarem. Professor, o senhor falou bem uma dica, que tudo tem que estar em metro, né? Isso. Aí, no caso, se por acaso a pessoa assinar a pressa e for deixar em centímetros, com certeza vai dar errado, né? Que o senhor colocou aí 60 centímetros dividido por 100. Que o senhor...
A tua pergunta ela é bem pertinente. Eu disse que ia deixar tudo em metros, porque eu já tenho 2 em metros. Então era mais fácil pegar isso aqui e deixar em metros. Certo? Vai ficar tudo igual. Mas vamos supor que na hora você pensasse assim, cara, mas se eu deixar isso aqui em centímetro, isso aqui em centímetro, isso aqui em centímetro, ia estar errado? Não. O importante, na verdade, é que as unidades têm que ser o quê? A mesma. Eu botei em metro porque está mais fácil jogar isso aqui para metro. Eu já tenho 2 que estão em metros. Mas se você quisesse deixar tudo em centímetros, você poderia. Só que bem aqui ia ser centímetro cúbico. Aí o raciocínio ia ser outro. Dessa conversão. Porque o litro, ele se equivale com quem? Com 1 metro cúbico. Então é melhor eu deixar tudo em metro. Por que aqui eu divido por 100? Porque dentro de 1 metro tem 100 centímetros. Mas se você quiser usar a escadinha, é só voltar a vírgula 2 casas. Ok? Ou não? Ok. Beleza. Mais alguma dúvida, meninos? Meninas, tudo certo? A gente vai estudar um tópico no nosso curso, que são os sólidos geométricos, cubo, paralelepípedo, cilindro. A gente vai dar outra reforçada nesse cara. Deixa eu ver todas as unidades, ok, ok, ok. Agora vamos falar um pouquinho da unidade de que, gente? De tempo e de massa. Para finalizar a nossa parte teórica. Aí a gente vai para as questões. Massa é o grama. Tempo. Aí você tem 3 unidades, que é a hora, o minuto e o segundo. Aqui a escadinha é 60, 60, 60. Dentro de 1 hora, 60 minutos. Dentro de 1 minuto, 60 segundos. Sempre lembrar disso, essa escadinha descendo, né? De hora para minuto, de minuto para segundo, sempre vai multiplicando. Se eu voltar, eu divido. E que um dia equivale a 24 horas. E no caso da massa, lembrar do quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e o miligrama. E aquilo que eu sempre peço para os alunos observarem, para não ficar muito bitolado nisso aí. Em provas de concurso, quilo, grama e miligrama são os mais usados. Dentro de 1 quilo, 1000 gramas. Dentro de 1 grama, 1000 miligramas. E não esquecer da tonelada, que pode aparecer para ti, que vale 1000 quilos. E não esquecer do arroba, que vale 15 quilos. Se a banca trouxer uma questão disso aqui, ela geralmente fornece esses valores para você. Mas uma arroba equivale a 15 quilos. Uma tonelada equivale a 1000 quilos. E aí eu já vou direto para as questões, porque isso aqui é mais fácil de manusear. São situações até do dia a dia de vocês, que vocês conseguem manusear mais rápido. Beleza? Então vamos para a questão de tempo, com distância. Jonas anda de patins toda manhã, perto de sua casa. Em um determinado dia, em 1 minuto e 10 segundos, ele andou 560 metros.
Considerando essas informações, após 8 minutos, o Jonas conseguiu andar quantos metros? E aí? Como é que eu faço essa questão? Como aqui a distância não é muito grande, eu posso fazer isso no braço. Como eu posso usar o recurso da regra de 3? Meus amores, quando você trabalhar com unidade de tempo que for misto, transforma em uma unidade só. Fica mais fácil de visualizar a questão. Preste atenção. Dentro de 1 minuto, tu sabe que tem 60 segundos. Com mais 10 segundinhos, aqui é 70 segundos. Então, em 70 segundos, o Jonas andou 560 metros. 8 minutos. Cara, dentro de 8 minutos, tem quantos segundos? 8 vezes 60. 480. Tu bota 480 segundos é X. Por que eu me vi obrigado a fazer isso? Primeiro, porque aqui tem unidade mista. Deixa sempre uma unidade só, em segundos. Se em cima está em segundo, embaixo também precisa estar em segundos. Tem que estar na mesma grandeza. Aí tu pode fazer meio pelos extremos. Cruz credo. Ou então sair encaixando, se você quiser. Fernando, eu não gosto dessas contas não, mas olha só. 70 segundos, 560 metros. Se eu for 140 segundos, se eu dobrar isso, dobra isso. Vai dar quanto? 1.120 metros. Se eu for 210 segundos, se eu triplicar, triplica isso aqui. Então, 560 vezes 3 dá quanto? 0, 18 vai 1, 1.680 metros. Certo? Aí, se eu sair daqui e for para 280 segundos, você pode ir fazendo isso, ó, até chegar no 480. Se você não for bom de fazer essas contas grandes, você pode fazer por tabela. A cada 210 segundos, ele anda 1.680 metros. Aí tu raciocina assim. Olha, então, mais 210 segundos, já são mais 1.680 metros. E aqui já foi 420. E aqui já foi quanto? 0, 16 vai 1, 13 vai 1, 3.360 metros. Só aí já foram 420 segundos. E eu dou mais um saltozinho para chegar no valor aproximado. 420 mais 70 dá 490, já passa disso. Mas eu tenho uma média aproximada. 3.360 com 560 mais 70 segundos vai dar 12,1. 4 com 5, 9. Então, é bem abaixo desse valor. Pouca coisa. Abaixo de 3.920. O valor mais próximo de 3.920 é 3.840. E eu estou fazendo isso para vocês deduzindo. Isso é um raciocínio. Mas, se você não quiser o raciocínio, você faz a continha. Meio pelos extremos. Pode cortar um zerinho para ficar melhor aqui, ó. E faz 7 vezes x, 7x. 480 vezes 56. Se não quiser, você pode pegar o x e isolar. 480 vezes 56 e dividir por 7. Quanto é que 56 por 7? Dá 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 4, 32, com 6, 38. Você vai chegar no 3.840 metros.
fazer E, o cálculo. professor, se não for pedir muito, o senhor pode fazer bem a multiplicação mesmo, só para mostrar mesmo. Vou fazer. 56 vezes 48 e depois dividir por 70. Agora, 7x é igual a 480 vezes 56. Vamos lá. 480 vezes 56. Eu vou apagar bem aqui, tá? Para ganhar espaço. Quatrocentos e oitenta vezes 56. 6 vezes 0. 6 vezes 8. 6 vezes 4. 24 com 4. 5 vezes 0. 5 vezes 8. 5 vezes 4, 20 com 4. 0, 8, 8, 6, 2. E agora o que é que eu faço? Pego esse valor e divido por 7. 26 por 7. 3 vezes 7, 21. Vai chegar em 26, baixo 8. 58 por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56 para 58, 2. Baixo 8. 28 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28 para 28, nada. Baixo 0. Coloco 0. 3.840. Tu viu que o desfecho dessa questão eu consegui fazer de 3 maneiras diferentes. Escolhe a que você melhor se adapta. Se você quiser fazer fazendo a conta, show. Se quiser simplificar, show. Se quiser fazer por dedução, show. Deu para entender, doutor, aqui? Esse cálculo? Sim. Show de bola? Tranquilo? Professor Fernando, Diga, meu amor. volte o slide aí para mim, por favor, uma página, só para me printar a tela. Eu Sim, vou salvar esse slide com os riscos. Aí eu mando para você, tá bom? No grupo. tá bom, obrigada. Fechou? Fechou. Martina está assistindo sua série favorita e viu que ainda faltavam 4 episódios, que totalizavam 162 minutos, para terminar a última temporada. Martina olhou para o relógio e viu que já eram 21 horas e 33 minutos. Caso ela resolva olhar os episódios faltantes, qual será o horário que ela terminará de assistir? São 9 da noite, mais 33 minutos. Se ela resolver assistir os 4 episódios, a duração deles, ao todo, é de 162 minutos. Que horas ela termina de assistir, caso ela resolva assistir? O que é que eu faço nessa questão? Qual o procedimento? Primeiro você vai para cá. Ó. A duração dos 4 episódios é de 162 minutos. Turma, vamos fazer o seguinte, pensa comigo, sem fazer cálculo nenhum. 162 minutos é mais que 2 horas. Concorda comigo? 1 hora são 60 minutos. 2 horas são 120 minutos. Então, 162 passa de 2 horas.
Se você olhasse para esse valor, 162 minutos, isso aqui vale em horas e em minutos. Quanto? Me dá esse feedback aí. Isso aqui equivale a quantas horas e quantos minutos? Me respondam. 2 horas e 42? 2 horas e 42 minutos. Pode fazer isso aqui até, ó, no raciocínio mesmo. 60 minutos, 60 minutos, 42 minutos. Porque vai dar aquele 162, ó. 60 com 60, 120. Com 42, 162. Isso aqui é 2 horas e 42 minutos. Tem algumas situações que são do dia a dia de vocês. Tempo, por exemplo, dá para deduzir isso. Aí tu vai dizer assim para mim, Fernando, cara, e se por acaso eu não conseguir pensar assim na hora da prova? Se eu não consigo raciocinar assim, qual o cálculo que eu vou usar para chegar nesse mesmo resultado? A divisão. Pega 162 e divide pelo valor de referência do tempo, que é 60. Porque 1 hora são 60 minutos. Beleza? Aqui vai dar 2. 2 vezes 60, 120. Para 62, restam 42. Aqui são 2 horas. E ainda sobram ainda, gente, 42 minutinhos. É outra saída. Então, a Martina ainda vai ficar 2 horas e 42 minutos para terminar de assistir isso. Ela vai terminar quando, gente? É só somar. Porque era 21 horas e 33 minutos. Adianta 2 horas e 42 para frente. Ela termina que horário de assistir? Então, vamos lá. Alguém lembra esse processo aqui de soma? Minuto com minuto, hora com hora. 3 mais 2, 5. 3 mais 4, 7. Aí 21 tira mais 60 22. minutos para colocar para a hora. Como? O que é que eu faço agora, gente? Tem que arrumar isso Pega aqui, né? 60 minutos, que é 1 hora, e coloca lá na Pronto. parte de hora. Esse cara aqui, ó, ele não pode ser acima de 60, né? Aqui já passou de 1 hora. Então, tira 60 minutos e acrescenta 1 hora aqui. Esses 60 minutos, na verdade, é realocado para cá, ó. Então, 75 menos 60, 15 minutos. 23 mais 1, 24 horas. Ou seja, esse 24 horas é meia-noite, né? É meia-noite e 15 minutinhos. Letra A é o nosso gabarito. É a hora que ela termina de assistir tudo. Tipo de questão que nunca vai ter na SEMEC. Eu acho, se eu não estou muito enganado, que no seletivo de 2017 teve uma questão parecida com essa. Era até do negócio da Receita Federal. Eu vou procurar, gente. Isso aí não é da NUCEP. Mas eu acho que em 2017, no seletivo, tinha uma questão lá do download da Receita Federal. Que durava tantos Eles minutos que queria gostam de saber colocar, professor. como. Ela coloca assim. Sempre coloca questão de hora e minuto. Pois é. Quando eu vi Eu essa já fiz questão, os concursos, sempre cai. quando eu fiz essa questão aqui que eu botei, eu lembrei dessa questão do seletivo. É que eu não quis repetir muitas questões do seletivo. Mas no seletivo de 2017 tinha uma questão dessa de tempo aqui. Mas é assim, é aquela questão que você pensa, cara, tomara que venha. Dá para fazer bacana. Show de bola? Vamos fazer mais uma, tá? E aí o restante eu termino na outra aula com vocês. Essa daqui. Bora pensar. Pensem comigo.
Vamos debuiar a questão. O personagem agora é o tal de Anderson, né? Anderson é um dos colaboradores de uma empresa de mineração. A meta semanal dele é de 300 quilos de carvão. Toda semana, 300 quilos de carvão. Anderson consegue produzir 20 quilos a cada 2 horas. Vamos botar essa informação. A cada 2 horas, ele consegue produzir 20 quilos de carvão. E ele trabalha 6 dias por semana. Ele trabalha 6 dias por semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Só não trabalha domingo. E tem uma carga horária de trabalho de 6 horas por dia. Todo dia, o Anderson trabalha 6 horas. Se ele iniciar a produção na sua primeira hora de trabalho, sem qualquer interrupção, em quantos dias ele vai concluir a meta dele? Quando eu conseguir arrancar da questão todas essas informações. A cada 2 horas, o Anderson consegue produzir 20 quilos de carvão. E ele tem uma meta semanal. A meta dele é o que, gente? 300 quilos. Ele trabalha 6 dias por semana. E todo dia ele trabalha 6 horas. E o cara quer saber se ele começar a produzir desde a primeira hora e não parar de jeito nenhum, ele consegue bater a meta dele em quantos dias? E aí, bora raciocinar? A cada 2 horas, ele consegue produzir 20 quilos de carvão. Essa informação está na questão. Só que o Anderson, imagina, turma, que imaginem vocês aí, que cada um de vocês é esse Anderson bem aqui. A Josélia é o Anderson. Aí, Josélia, tu consegue a cada 2 horas produzir 20 quilos de carvão. Só que por dia, tu trabalha só quantas horas? Só 6. Imagina tu trabalhando sem parar. Em 6 horas no teu dia, tu consegue fazer quantos quilos de carvão? Gente, sem cálculo, vamos só pensar. Responde para mim. 60, é ou não é? Tu trabalhou 2 horas. Tu fez 20 quilos de carvão. Tu trabalha mais 2 horas. 4. Tu faz quantos quilos de carvão? Mais 20. Se tu trabalhar 6 horas, tu faz quantos quilos de carvão? 60. Tu trabalha 2 horas, 20 quilos. Mais 2 horas, mais 20 quilos. Mais 2 horas, mais 20 quilos. Pronto, já deu quantas horas aqui, gente? 6 horas. E o Anderson fez quantos quilos de carvão? 60. Então, por dia, meus amados, por dia, o Anderson produz 60 quilos de carvão. Todo dia, o Anderson produz 60 quilos. Qual é a meta do Anderson, gente? Né? 300 quilos? Se todo dia ele faz 60 quilos, quantos dias ele vai fazer 300 quilos? Todo dia ele faz 60. Segunda-feira ele fez 60. Terça-feira ele fez 60.
quarta-feira ele fez 60, quinta-feira ele fez 60, sexta-feira ele fez 60. Só ele já fez quanto, gente? 300. É ou não é? É só você pegar a meta dele e dividir pelo que ele faz no dia, que dá 5. Ele vai levar quanto, gente? 5 dias para fazer isso. Letra B. Ele relaciona a questão e você não faz uma transformação. É só relacionar as unidades. O dia, as horas e o que ele produz em quilos. Eu multipliquei os 60 quilos pelos 6 dias, que deu 360 em 6 dias. E aí subtraí os 60 quilos para dar a meta dele, que era 300. Pronto. Pode ser um caminho também. Aquela questão que ele dá os dados, e você precisa encaixar os dados para saber o caminho que você vai o quê? Levar, tomar. Show de bola, gente? Tranquilo? Questão boa, né? Que é uma questão de raciocínio. Você tem que ter uma leitura bem apurada. O ideal, meus amores, é que agora, nesse tipo de assunto aqui, assim como os outros,